Começa agora. Onde a Coruja Dorme. Olá pessoal, está no ar Onde a Coruja Dorme, aqui na Rádio Armazém. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou Léo Gomes e estou aqui juntamente com Carol Costa neste programa querido, né, Carol? Querido, de muitos brasileiros. Mais uma semana que nós estamos no ar. Eu já comecei esquecendo de botar o fone aqui, né? Mas tamo bem. Mas tá aqui agora. Tamo já, bem. Uma quinta-feira, tamo bem. É, uma quinta-feira que pode ser qualquer dia, né? Quinta-feira ou domingo. Não, domingo não. E nós estamos no ar através da Rádio Armazém, no site, né? É radioarmazém.net e também no nosso canal no YouTube. Quem nos ouviu ou quem está nos ouvindo lá no nosso canal, é importante fazer aquela inscrição marota, aquelas coisas todas que o pessoal já sabe, todo mundo repete, né? Escrever e aquela coisa e tal. Deixar um likezinho. Isso, comentários. Comentários. Ativar o sininho também pra receber sempre quando tiver algum conteúdo. Mas eu acho que comentários negativos não precisa. Não, né? precisa. Não, até pode, só elogios. Pode. Se for educado, pode. Pode fazer críticas construtivas. Existe? Né? Crítica construtiva? Pode fazer, o importante é que o pessoal participe. Mas o pessoal que nos acompanha, então, lá no YouTube, pode ficar à vontade, né? Pra comentar, pra curtir, pra compartilhar, que também é importante, mostrar pra aquele amigo, ó, tem um programa novo lá do pessoal, na Rádio Armazém, toda quinzenalmente tem programa inédito, mas tem ali no YouTube, no nosso Instagram também, que é @onde a Coruja Dorme podcast, @onde a Coruja Dorme podcast, lá no Instagram, que vai ter uns conteúdos bacanas, né? Ouvi dizer por aí que vai ter algumas coisas diferentes. Se organizando. Algumas humilhações, talvez. Algumas. Acho que é importante. Pra humanizar, né? Humanizar os apresentadores. Algumas atrapalhadas, alguns celulares quebrados, talvez. Tudo isso pode. Tudo isso pode acontecer, certo? A Carol já falou, né, Carol? Mas agora eu vou te dar. Pois eu já fui me metendo na sua apresentação, né? Não, mas é assim mesmo. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Tudo bem, Carol? Como é que tá? Tudo bem. Tudo pouco certo? cansada. Cansada? Cansada da vida ou cansada fisicamente? Os dois. É importante saber. Os dois. Que agora eu decidi que eu vou ser uma maromba que acorda às 6 da manhã. Opa. Pra ir na academia. Certo. E aí, agora eu me arrependi de ter decidido isso. Mas te arrependeste? Agora já me arrependiste. Mas agora já... Mas não sei, sabe? Eu nunca tive o hábito. Eu não sou da academia, eu não gosto. Sim. Gosto de exercício e tal, mas eu não gosto da academia e tal. É questão de gosto pessoal, né? Mas eu nunca fui, assim, muito adepto a fazer exercício pela manhã, sabe? Nunca tive o hábito, então eu não posso nem me solidarizar com isso. Posso me solidarizar, mas não posso dizer que eu sei como é, porque eu não sei. Se é mas ruim. Sabe que... Claro que tu fazer alguma coisa de manhã que tu gosta é bom, né? Que tu começa o dia bem, né? Não, mas vira um hábito, né? Só que ainda assim, tem dias que eu durmo muito tarde, daí o negócio fica assim, putz, tem que ir 6 da manhã. Aí eu vou mesmo assim. É que te obriga a ter o problema de fazer qualquer coisa pela manhã, né? É que te obriga a ter uma noite regrada, né? Tu não pode passar do ponto em nenhum ponto. Tu não pode comer demais, tu não pode dormir tarde, tu não pode beber demais, tu não pode fazer nada. Não pode cansar muito. Tu tem que ter uma boa noite de sono, porque o sono que é o que... Tem que ter uma vida saudável, né? Isso me obriga a ter uma vida saudável. É verdade. Mas é que eu tô me obrigando a ter uma vida saudável. Te obrigando é ótimo. Eu tô me obrigando. É uma boa obrigação, né? E tu é jovem também, né? Tá tranquilo. Tipo, tem tempo pra me acostumar. Pra se acostumar, pra fazer todos os procedimentos saudáveis. Sim, não. Mas é importante, né? O pessoal tá bem empenhado, assim. Eu digo o pessoal em geral, né? Sim. Claro que tem aquela coisa que sempre existiu, né? O pessoal começa a fazer uma atividade, dura 1 mês, 2... E abandona, né, e tal. Mas eu acho que é normal, assim. Acho que às vezes a pessoa não acha também tem que uma encontrar coisa, o que tu né? gosta. Não acha é difícil às vezes. Não acha um esporte ou não acha um exercício, assim, adequado e tal. Porque eu acho que isso é bom, assim, sabe? Eu já me enfiei em muitas coisas. Já me enfiei em várias coisas. Qual foi o que tu menos gostou? O que eu menos gostei? De frente com o Carol. Vamos lá. Entrevistão. Hoje nós vamos entrevistar a Carol aqui no programa. Eu nem sei o que eu menos gostei. Que tu menos gostou, não sabe? O que
que eu gostei de tudo. É, Aham. mas nem todos foram aquela coisa. Nem todos foram pra Tipo, frente. não, vambora. É, Vamos fazer. não. Entendi. A zumba que eu tenho uma parada, assim. A Zumba. Mas eu curtia fazer, mas não sei porque que eu parei. Acho que a vida adulta, né, te faz Sim. ter algumas restrições, assim, daí. Tu começa a priorizar determinadas coisas E começa em detrimento das outras, né? Mas aí acaba eu- abrindo mão, né? Como a aula tinha horário específico, né? Pra a aula Sim, da zumba. sim. Porque a musculação eu posso qualquer horário, né? Isso é, Dentro do- isso é um benefício que é uma coisa interessante, sabe? Uhum. A coisa que eu acho interessante nessa parte da academia, assim, é que tu faz a hora que tu quiser, tu vai lá e treina, né? É. Tu não tem que respeitar um horário, assim, Exato, e tudo mais. Exato. E também não precisa, tu pode fazer na tua, tu pode, né? Não é em grupo, né? Uhum. Então, É. de certa forma, isso facilita. Pra quem é mais, pra mim, no caso, que às vezes tá mais antissocial, Uhum. entendeu? Que quer ficar mais de canto ali e Sim. tudo mais. Mas como eu disse, eu não sou muito adepto da academia. Mas pratico o esporte, né? Ah, Você isso que tá nos importa, isso ouvindo, importa. pratica o esporte, faça uma atividade física, tenta se alimentar Certo. bem, não comer muito açúcar, não... O que mais? Não beber muito álcool, Muito alto. né? Não fumar muito, ou não fumar nada, É. né? Não fazer coisa errada. É, Isso né? aí. Manter o corpo saudável. Manter o corpo saudável, porque o corpo saudável, a mente fica saudável. Uhum. Eu guardei esse coisinha aqui, eu acho que ele vai ser útil pra nós. Eu, Aí, ó. ó. Olha aí, que beleza. É isso aí. Carol, hoje o tema do nosso programa, de certa forma, dando continuidade a essa temporada, né? Essa primeira temporada do nosso programa, que ela é mais ou menos dividida em duas partes, né? De acordo aí com o funcionamento da Rádio Armazém. Sim. Então, hoje nós vamos falar sobre um aspecto super importante, né, do nosso país e sobre do futebol, né, que é o eixo central do nosso programa, né? Nós vamos perguntar para nós mesmos e para a audiência também. Sim. Isso é importante, né, Carol? O pessoal que está ouvindo, Uhum. manda lá, ó, concordei e tal. Acho que, né, Dá a isso sua não opinião também. é, né? não é bem por aí, ou, né, quem sabe vocês falam um pouquinho mais sobre isso, manda no Sugestões de temas também a gente tá aceitando. São bem-vindos. Uhum. Muito bem-vindos. Então hoje o nosso questionamento, o nosso tema é: o Brasil ainda é o país do futebol? Sim ou não? Carol. Tempo. Sim ou... Tempo, 5 segundos. 30 segundos. 30 segundos é muito. 10 É, segundos. não, 5 segundos, né? Não dá pra pensar muito. Então tu tem 40 e poucos minutos aí pra discorrer sobre o assunto. Não, certo? 45 minutos é um bom tempo. É um bom tempo. É ou não é, Carol? O que que tu pensa, assim? Olha, Léo, eu acho que já foi. Não que assim, nossa, agora não tem mais a história foi jogada no lixo, nada de serviu, o legado não serviu pra nada, não é isso, mas eu acho que o Brasil se apoia muito no legado, sabe? Tipo, o Brasil tem 5 Copas do Mundo Sim. e não evolui, sabe, o futebol. Uhum. Então, eu acho que ele tá meio que preso ainda no passado, do passado de glória, sabe? Sim. Mas, né, não dá pra viver só de passado, né? Tem que ter, né, É. umas novas glórias. Tu diz no sentido, Por assim assim, dizer. tipo uma memória afetiva. E se agarra nessa memória ao ponto de não criar novas memórias. Te entendi. Memórias boas, né, assim, em relação ao futebol, em relação a conquistas, vitórias. Sim. É uma discussão, assim, que se tem muito, né? E eu vou trazer ela pra nós aqui agora. É o seguinte, o brasileiro se afastou da seleção brasileira. Uhum. Isso é uma coisa que é falada repetidamente. Sempre é pauta de programas esportivos e tal, de debates Sim. e tal, e sempre vem à tona essa questão. Pouco se fala, sabe? Hoje na nossa reunião de pauta ali, tu trouxe esse assunto e quero que tu fale no ar agora para nós falar sobre isso, que é dessa relação com a seleção brasileira não estar vencendo, Uhum. né? Porque Sim. como tu disse, o Brasil tem 5 títulos, é a seleção que mais tem títulos. Uhum. Se eu não me engano, acho que é a seleção que mais foi a finais também, né? Que perdeu 2. Essa informação eu não vou saber te dizer ao certo. Eu não sei se é a que mais chegou, mas o Uhum. Brasil chegou a 7 finais de Copa do Mundo. Sim. Perdeu 1950 em casa pro Uruguai, né? Uhum. E depois perdeu 98 para a França, na França, né? Então Uhum. perdeu essas 2 finais.
Acredito que seja isso, tá? Talvez tenha mais uma final perdida aí. Mas eu acredito que seja isso, sim. Então o Brasil foi a 7 finais, ganhou 5. Eu acho que foram 7. É um número bom, né? Mas eu acho que é o que mais chegou. Talvez a Alemanha tenha chegado a 6. A Alemanha que tem 4 títulos, a Itália, de repente. A Itália com certeza chegou a 5 finais. Porque perdeu uma pro Brasil, né? Em 94. 94, né? E depois em 2000 e alguma coisa, talvez, 2010, da cabeçada do Zidane. Lembra que ele deu uma cabeçada no Materazzi, né? Não lembro disso? Tinha até o joguinho. Vagamente, é que eu tinha 10 anos daí. Ah, sim. Mas é um meme forte esse aí. Talvez eu tenha visto o meme já, com certeza. Tinha até um joguinho que tu ia, o Zidane ia indo tu tinha que acertar o Materazzi, o zagueiro da Itália, que ele acertou, né? Deu uma cabeçada. Eu não lembro agora, era pra ter feito, a minha pesquisa foi fraca. Mas eu sabia que ia falar sobre isso, né? Mas enfim, eu não lembro o que o Materazzi falou pra ele. Eu não lembro, mas foi alguma coisa sobre a família, assim, falou, pegou no... Pegou pesado. Foi, pesado. sabe? Claro que daí ele deu a cabeçada, a França acabou perdendo a Copa e tudo mais. Perdeu o controle, né? Acontece, quem nunca perdeu o controle. Não vamos julgar, né? Com certeza. Violência, né? Somos contra a violência, mas às vezes acontece, né? Infelizmente aconteceu. Então, o Brasil é o maior vencedor e provavelmente o maior... finalista, né? Está entre os maiores finalistas, né? Mas vai fazer 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Em 2026, Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, né? As 7. Vai fazer 24 anos, que foi a maior seca do Brasil, que foi quebrada em 94, 70, 94, 24 anos. E agora, de novo, 24 anos. Né? Será que vem aí? Pois é, só que aí que tá, né? Nos tempos de hoje isso tem um outro significado. Eu lembro que quando tu vai ver qualquer material assim, de documentários e coisas sobre a Copa de 94, se frisa muito isso, né? Que era 24 anos sem ganhar a Copa, era 24 anos sem ganhar a Copa. E o jeito que foi as eliminações das outras Copas. Então, se falava muito disso. Hoje já não tem tanto esse apelo. Claro que provavelmente quando chegar mais perto vai se falar isso, né? Mas não tem, porque já são, né? São 20 anos já. Que é pro Brasil é bastante tempo. Sim. Né? Mas eu acho, Carol, que é uma coisa que tu trouxe, que tem a ver muito com isso, o afastamento do povo brasileiro, do torcedor mesmo, sabe? A pessoa que acompanha o futebol diário e tal, torce para um clube e tudo mais. Sim. E eu acho que se afasta da seleção por causa disso. Por causa do hiato de títulos. Tu acha que tem... Eu acho que tem relação, porque nem todo mundo, né, gosta de futebol, mas não tem como. Quando chega na época de Copa... Quem gosta, quem não gosta, quem não sabe o nome de nenhum jogador, vai estar na frente da televisão assistindo. Nem que seja pra estar com a família, com os amigos, confraternizando. Porque aquele momento, além de ser o futebol, de ser a Copa do Mundo, também é um momento de confraternizar, né? É um momento de estar entre os seus, né? Então, e essa questão de não ter títulos, e não só não ter títulos, né? Mas não assim, chegar assim, brigar com as cabeças, sabe? Pelas cabeças, sabe? Chegar assim na finaleira, assim, perdeu pro detalhe. Não, tipo, o Brasil tá perdendo por goleadas, o Brasil tá perdendo feio, assim, sabe? Tá perdendo acho que pra ele mesmo, acho. Pra ele mesmo, com certeza. É que o Brasil, desde a Copa de 2018, ele inaugurou uma coisa que quase que não acontecia, que era perder para seleções de menos expressão dentro do esporte, né? Sim. Perde pra Bélgica em 2018, que é uma seleção que tinha uma seleção boa. Sim. Ainda é uma boa seleção, tem grandes jogadores, mas é uma seleção sem expressão, nunca ganhou uma final de Copa nunca ganhou uma Copa do Mundo, né? Ganhou uma Eurocopa, se eu não me engano, lá em 90 e poucos, só. E agora, em 2022, perdeu pra Croácia, né? A Croácia que foi esmagada pela Argentina na semifinal. A Argentina passou assim... Todo mundo, porque a Croácia, não sei o quê. Ela tava vindo uma zebra, assim. Sim. Tipo, uns entusiastas, né? Nossa, a Croácia tá vindo, vai tirar a Argentina, não sei o quê. Não. O Brasil... Só que o Brasil, bom, se a gente for entrar nessa parte aí, primeiro que eu vai escorrer uma lágrima, né? E segundo que foi um descuido. O Brasil perdeu a Copa de 2000. As duas Copas, na minha opinião, foi um descuido. O Brasil podia ter ido mais longe, né? Sim. Podia ter chegado pelo menos à final.
2014 não, 2014 tomou 7x1 e esse ano faz 10 anos do 7x1. 7x1. Teremos um especial aí. Recebi no ponto aqui. Teremos um especial, um programa especial Não, sobre temos 7x1. que fazer, temos que Nossa, fazer. isso aí tem muita coisa. Mas eu acho que o Brasil perdeu por descuido, sabe? Uhum. Como tu falou, talvez Sim. tenha perdido pra si próprio, Sim, com entendeu? certeza. Porque, né, enfim, até eu acho que o apelo, não sei se tu sentiu isso, mas eu senti que o apelo tava maior com relação à seleção. O apelo no sentido, assim, que as pessoas pareciam que estavam mais engajadas. O apelo em 22? Não, em 22. Uhum. Eu não sei Que se tu 18. sentiu isso também, do que em 18. Não, 14 não sei. tinha naturalmente, porque a Copa porque foi aqui, né? Daí o pessoal Foi realmente. toda aquela loucura. Eu senti que tava mais, assim, entendeu? É, Eu não sei, é pode que ser. tinha muita coisa, né? Tinha eleição, Uhum, já sim. tinha passado a eleição, Sim. né? E tal. E também tinha a questão da pandemia, eu acho que isso pesou. É. Porque tava aquela saída de pandemia. Voltando, né? O novo normal, né? Isso, Tava acontecendo. isso, E aí é. a galera tava querendo confraternizar, Sim, né? sim, Querendo sim. interagir, assim. Não só via câmeras, né? Não, eu Mas acho que pessoalmente, assim, também. eu senti que teve, Pode assim, ser. um apelo maior, assim, e tal. Uhum. E tanto que, claro, como tu falou, ganhou a Copa, aí Não, Nossa. O brasileiro menos É. futebolístico vai sair com a camisa, com a blusa da com seleção na certeza. rua. Como já acontece na Copa, Sim, como tu falou, sim. né? E eu acho interessante, sabe, isso, assim, essa relação, mesmo que ela seja mais efêmera, assim, de Sim. 4 anos e tal, mas é interessante porque hoje, né, 2024, há um distanciamento, Uhum. como nós já falamos aqui em outras oportunidades, há um distanciamento do futebol pro povo, né? A Sim. questão do futebol ser Sim. popular, tem esse distanciamento, e tem o distanciamento da seleção, porque a seleção brasileira tem todos os aspectos, todas as controvérsias que Uhum. tem com Sim. relação a Neymar, Sim. com relação sim. a presidente preso, presidente da CBF preso, Aham. escândalos e treinadores. E muita grana rolando. Aquela coisa toda, né? Sim. Contratos estranhos, coisas assim. Sim. Mas a seleção, ela é uma instituição, Uhum. de certa forma, cultural, assim, pelo menos na minha visão, do Brasil. Sim. Porque tem a questão da mística do futebol, Uhum. da camiseta da seleção brasileira e tal, de ser muito respeitada. E toda a história que tem, né? Claro. Tipo, não é só... Né? Não é só uma seleção do país. É. Tem toda uma carga histórica. E eu acho que, tipo, hoje as pessoas estão cada vez mais distantes disso, Uhum. sabe? Uhum. E tu falou um negócio tu não falou no ar, tu falou antes. Da identificação, né? De não ter um grande craque, Uhum. por É. exemplo. Mas eu acho que vai além disso. É. Sabe que eu acho que não é. Tá, não temos um grande craque, né? Temos o Neymar aí, que é mais polêmico do que icônico. Exatamente. É É. mais participante da Fazenda do que, do que 14, camisa 10 da seleção. mas é o enfim. que temos pro momento. Mas eu acho que antes, assim, eu via, né? Que não era nascido, eu vejo, né? Nos remembers da internet. Sim, sim. Mas eu via que os jogadores eram inspirações pras pessoas, sabe? Pras crianças, pros adolescentes e até pras pessoas adultas mesmo, sabe? Tipo, eles tinham essa responsabilidade social, sabe? Uhum. Não só assim, vou lá jogar pelo dinheiro, vou lá jogar porque é minha profissão, enfim. Sim. Eles tinham a consciência de que eles poderiam influenciar pessoas, que eles poderiam incentivar pessoas a seguir a carreira de futebol, ou minimamente gostar de futebol em estádio. Enfim, viver, né, o futebol. Identificação, né? E aí eles acabavam se aproximando das pessoas, sabe, também. Né? Gerava essa identificação de se reconhecer, sabe? O menino pobre que saiu da favela conseguiu vencer, mas não esqueceu as origens, é responsável, sabe? Cuida do corpo, cuida da saúde, cuida dos colegas, enfim, joga com responsabilidade, não chega assim rachando o adversário, né? Só porque é adversário. Então eu via muito respeito também, né? Dos jogadores com seus adversários, com a torcida, com o clube. E aí isso acaba se perdendo, sabe, com o tempo, e daí tudo vira em torno muito do dinheiro também. Eu acho que a gente volta também no nosso Claro. assunto, né, um dos nossos primeiros programas, né, que como essa relação com o dinheiro acaba distanciando o ser humano, assim, do jogador de futebol, né, acaba, assim, o jogador vai lá meio que no automático pra ganhar dinheiro, mais e mais e mais, Sim. e aí não se importa muito se tá jogando bem ou se tá conseguindo atingir as pessoas de uma maneira positiva. Eu acho que eu sentia isso, sabe, que antes era Era um pouco mais... Era mais amador no bom sentido, né? Exatamente. Tinha essa Exatamente. proximidade. Aham. Não, eu também acho, sabe? Mas eu acho assim, ó, isso tem o lado bom e o lado ruim.
Com certeza. né? Como tudo, né? Sim. Ou quase tudo. Mas o que acontece? O jogo, né? O jogo, o futebol, ele mudou muito. Muito, muito. E parece que cada vez muda mais, né? Sim. Tá muito mais rápido, muito mais... Nós falamos no começo da questão de o pessoal se cuidar, de né, ter hábitos saudáveis. Hoje em dia o jogador não existe. Jogador não se cuidar. Não existe mais não isso. tem opção. Porque era comum o jogador, né? Sair pra beber, terceiro, comer qualquer coisa. Festa total. Fast food. Tudo. Sim. Não tinha essa cobrança, porque era outro jogo. O jogo era menos físico, era menos lento, né? Então ele mudou muito. E eu acho que assim, ó, quando, de certa forma, daí a gente entra numa coisa meio subjetiva, né? Mas o jogo ficou mais mecânico também. Entendeu? E se tu for assistir uma partida de futebol na televisão, tu vai ver que ele tá... Toda a estrutura dele já tá assim. Como nós já falamos. Por exemplo, a estrutura de estádio. Ela mudou completamente. Sim. Hoje em dia, o estádio é um shopping, né? A iluminação, aquela coisa assim, tudo muito, muito grandioso, certo? Então, aí já tem uma mudança importante, porque é o cenário onde tu tá. E os outros aspectos, inclusive o público que tá dentro do estádio, também é outro. Sim. Porque tu vê muito pouco, tu vê povo dentro do estádio hoje em dia, infelizmente. Sim. Né? Tu vê pessoas de classe mais alta e tudo mais. Por quê? Porque tem pessoas de classe baixa dentro do estádio, obviamente, mas elas estão em outros setores. Tá na arquibancada mais alta, Sim, tá longe. Tá longe, tá atrás do gol, então não aparece tanto. Eu tô fazendo a referência, assim, pro pessoal visualizar. Tô vendo um jogo pela televisão. Sim. Então tu nota, assim, claramente essa mudança. E todos os outros aspectos, assim, desde do visual do jogador, visual mesmo, né, e tal, o corte de cabelo e a chuteira, assim, você, sabe? É tudo muito diferente, sabe? Eu tenho, assim, eu não sou da turma que nostálgica, assim, de, não, o futebol era melhor. Não sou, sabe? Eu acho que são coisas completamente diferentes, não tem como comparar, entendeu? É apenas a evolução de uma coisa, sabe? É tipo na música também, as coisas evoluem. Não tem como voltar. É difícil, né? Mas, assim, eu vejo que tem às vezes parece uma coisa até meio futurista, sabe? Os uniformes também e tal. Eu acho os uniformes hoje em dia 70% mais legais do que antigamente também. Sim. Essa é uma opinião talvez um pouco polêmica. O pessoal vai... Como assim? Aquela camiseta, não sei o que e tal. Mas o pessoal é saudosista, né? É que era outro, né? Cada coisa na sua época, como eu disse. Mas é que hoje em dia, realmente, o pessoal do design se puxa bastante. Sim. E se tem menos medo de arriscar nos uniformes e tal. Mas enfim, puxei isso aí só pra gente ilustrar. Mas concluindo essa parte, tu vê o jogo, tu percebe que ele, de certa forma, tá distante, por causa da evolução do jogo. Sim. E por causa das coisas que permeiam. O excesso de patrocínio. Né? Porque há um excesso de patrocínio. É placa pra tudo quanto é lado, patrocínio na camiseta de tudo quanto é canto. É só o númerozinho assim da camiseta, o resto do patrocínio. Sim. E um símbolozinho assim do time. Exatamente, o símbolo do time. Tem que ter, é importante. Mas às vezes, né? É bem às vezes pequenininho. Não, por ser pequenininho, ok, mas às vezes chama mais atenção o patrocínio sim. do que o... Com certeza. Né? Propositalmente, óbvio, né? Mas Sim. é meio uma coisa meio complexa, assim, sabe? Meio complexa não, é bem complexa porque, né, vai naquela coisa ali do dinheiro estar sobressaindo sobre outras coisas. Né? Mas esse é um problema da sociedade em geral e no futebol isso é bem evidente, dá pra gente dizer, isso, né? Mas eu acho que esse distanciamento, na minha visão, por parte da seleção, tem a ver com a lacuna de títulos mesmo, como tu falou. Sim. Concordo contigo. E acho que dos clubes, não sei o que tu pensa, se tu pensa que também tem a ver com isso, é muito mais pela estética, digamos assim. Pelo entorno, sabe? Sim. Desde o cenário até o jogo. O jeito de jogar. Entendeu? Não sei se tu vê assim dessa forma. Não, é que a gente não pensa que isso vai influenciar, né, em alguma coisa. Tipo, a estética do estádio, da roupa dos jogadores. A gente acha que não vai influenciar, mas tipo, tudo influencia, né? Como tu falou, é uma evolução, claro, a gente não vai ficar parado no tempo, né? Mas essas mudanças mais estéticas, assim, acabam influenciando
como tu falou, no público que vai no estádio, né? Na sensação que tu tem de ir no estádio também, isso tudo. E aí a gente volta pra questão do país ser o país do futebol, sabe? As pessoas tinham esse sentimento. Não, era muito subjetivo, né? Essa questão de estar no país do futebol, de ser brasileiro, ser do país do futebol. Era uma coisa sentida, assim, sabe? Meio assim, ó, bem no âmago, assim, do ser brasileiro. Mas eu acho que isso, eu tenho a impressão que com outras coisas também, sabe? Outras coisas ligadas, assim, à cultura do país, assim, e tal. Eu acho que tem uma coisa interessante, não sei se tu já aconteceu contigo, mas que eu acho estranho hoje em dia. Por exemplo, tu conhece uma pessoa, né? Aí tu pergunta pra pessoa, que time tu torce? Sim. Aí a pessoa, não torço pra nenhum, não. Não torço pra nenhum time. Aí eu mesmo, hoje em dia eu já me controlo, mas antes eu falo, mas como não? Entendeu? Sim. Já fazia um escândalo no bom sentido. Não, tu sabe? E como assim? E isso é uma coisa assim, eu ainda acho estranho, né? Então, não faço mais escândalo porque, né, a gente tem que respeitar, a pessoa não torce, né? E tal. Mas isso hoje em dia é mais comum, não sei se você já percebeu isso. Sim, isso é comum. E às vezes a pessoa assim, até assim, tem um time, assim, porque o pai é gremista também. Mas não é de acompanhar, não é de, sabe, de acompanhar o time, de torcer pro time. Sim. Tá, não é de dizer, não vou no estádio, porque, enfim, tem questões, né? Mas assim, acompanhar na televisão aberta. Às vezes passa um jogo de televisão aberta, né? Não é sempre, né? É, bem difícil. Raramente passa umas coisas. Daqui a pouco nós vamos. Daqui a pouco a gente entra nesse método. Vamos falar mal disso. Mas tem gente que não. Que mesmo assim, tem um time, assim, mas é aquela coisa assim, tenho porque tem que torcer. Eu acho que é mais isso, sabe? Eu torço pra um time porque tem que torcer pra um time, não porque eu realmente gosto de futebol, porque a gente acompanha. Pode ser. Ou porque eu acho interessante, acho legal a cultura, o esporte, enfim. Tudo em torno. Pois é que, como eu falei, né, eu acho estranho porque, por exemplo, a minha geração, todo mundo tem um time. Sim. Todo mundo, assim, as pessoas na escola já e tal, tinham um time. Às vezes, que nem tu falou, era mais por imposição, né, de como é que eu vou dizer? Que nem tu falou, eu torço, não dou muita bola, mas porque meu pai ou porque minha mãe é. E daí fica só naquele embalo, vamos dizer assim. Vai. Aí depois que, sei lá, com 20 e poucos anos, nem dá bola mais, até esquece qual time que torcia, entendeu? E isso, normal, isso sempre aconteceu, mas hoje em dia, muito jovem, assim, tipo, uma criança já não sabe. Não se interessa. Mas uma coisa, dentro desse contexto, que eu lembrei agora, eu disse, né, que eu ficava um pouco histérico, assim, sem razão com isso, né, porque não tem sentido, né. Mas uma coisa que realmente me irrita, mas eu também não me controlo, é quando a pessoa fala, que time tu torce? Eu torço pro Real Madrid, por exemplo. Não dá. Isso é pior que não tem time. É pior. É muito pior. Não tem. Não. Real Madrid, não tem condições. Não dá. Não, eu aceito uma pessoa gaúcha dizer que torce pra um São Paulo, um Flamengo. Tá. Corinthians não aceito. Eu, como colorada, não aceito. Mas o Corinthians é legal, eu gosto do Corinthians. Mas, assim, agora dizer que torce pra Real Madrid, Barcelona, não. Aí eu não aceito. Madrid, Barcelona, Manchester City. O Paris Saint-Germain também, né? Que deu uma. E os times da moda, né? Isso, né? Isso é uma coisa que realmente, assim, eu acho que, bom, o futebol é um espaço democrático e amplo e etc. etc. Mas tem algumas coisas que não dá. Entendeu? Tem algumas coisas que. Isso não. Isso é uma coisa assim, eu realmente fico assim, sabe? Fico não sem palavras, sentido, não entendeu? Mas é bem comum. Mas aí tem a questão do... Uma vez eu tava pensando sobre isso e tem um motivo, assim, que é chave pra isso. Videogame. Sim. Videogame. Não tem? Porque hoje em dia, né? E também os jogadores agora são influencers, né? Influencers digitais. Então a galera jovem que tá no TikTok, que tá no Instagram, né? Eles acompanham esses jogadores. E aí o jogador vai lá, só rotina, né? Preparação pra jogos. E lança moda. Aí o tênis da Nike lá que o fulano usou, toda a criançada que acompanha ele quer usar também. Então, além do videogame, também tem essa questão da internet, né? De como eles são muito mais que jogadores, né? São influenciadores digitais. E aí a gurizada vai na vibe desses times grandes, assim, né? Que os conteúdos né, são...
que a vida desses jogadores, né, é muito luxuosa, assim, né? Daí acaba encantando as pessoas, né? Tipo, porque é muito fora da nossa realidade. Daí a gente fica assim, tipo, tu fica encantado com as coisas que não são tão próximas da ti, né? Tu fica assim, nossa, imagina, né? Cara, vivendo lá na Espanha, não sei o quê. Então eu acho que tem esse... A gente tem a síndrome de vira-lata, né, aqui no Brasil. Sim. Começa aí. Mas sabe que ultimamente de uns anos pra cá, às vezes a gente tem a síndrome do pedigree, que é o contrário dele. Sabe? Sim. Às vezes acontece também. Mas desculpa interromper teu raciocínio. Não, mas era basicamente isso que eu ia falar mesmo, sabe? Tipo, a nossa síndrome de vira-lata, assim, né? Daí a gente acaba, né, achando que lá é melhor, né? Porque, nossa, lá, o pessoal saiu daqui, foi pra lá, ou, enfim, o jogador já é de lá mesmo, enfim. Mas a gente acha que tudo lá é melhor, né? A vida é melhor, as coisas são melhores, os times são melhores, a seleção é melhor. Então a gente tem esse complexo, né? Ainda não superado. Tem. É que isso é muito, como tu falou, né? Vai além porque tem essa síndrome assim de achar que tudo é ruim aqui, né? Na verdade. É tudo terceiro mundo, né? Sim. E nem sempre é assim que as coisas são, né? Mas sabe que esse que tu falou dos jogadores serem influencers, né? De terem vida, rede social, né? Ativa e tudo mais. Eu acho que assim, ó, tem um lado ruim nisso, às vezes, porque os jogadores acabam expondo algumas coisas ali que influenciam negativamente ou, né, colocam assim até passam uma imagem não muito educativa, vamos dizer assim. Pensando no aspecto assim de que qualquer pessoa, né, tem acesso à internet e uma rede social, né, a pessoa a criançada gosta muito de TikTok, essas coisas assim. As crianças são viciadas em TikTok. Viciadas em TikTok. Que barato. Eu tenho uma afilhada de 9 anos. Ela é tipo... Ela vai lá em casa, aí ela pega o meu telefone, assim, eu deixo ela pegar um pouquinho. Assim, pouco tempo, assim, mas ela... Pouquinho, 5 horas. Um pouquinho do tempo. Fica quietinha no sofá durante 5 horas. Mas o tempo que ela fica no celular é só no TikTok. É complicado, né? Cara, as crianças são viciadas. Eu não tenho. Não tenho, sei como funciona e tal, mas não tenho. Mas o que eu entendo... Eu acho que a explicação pra isso que é uma coisa, é uma hipnose, assim. E são vídeos curtos, né? Exato, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que essa é... Porque são vídeos curtos, vídeos dinâmicos. Isso. Sabe? Daí é cortes rápidos, assim. É tudo muito rápido. Tudo muito dinâmico, sabe? E aí eu acho que as crianças já vêm nesse dinamismo, né? Já tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Porque eles nasceram nesse mundo da tecnologia. Sim. Como eu digo, já nasceu na internet, nativo né? digital, né? Que a gente fala. Nativo digital, isso mesmo. Já nasce nessa nova era, né? De internet, tudo muito rápido, tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. Nossa, ChatGPT bombando, as crianças fazendo trabalho da escola, ChatGPT. Isso aí. Mano, nossa, o meu trabalho da escola era à mão, assim, eu tinha que escrever. Sim. À mão, assim, pegar uma folha e fazer uma capinha, assim, tudo à mão. Tudo à mão. Igual o ChatGPT faz para as crianças. Isso aí é uma coisa que realmente... isso é uma revolução, né? Enfim. Voltando. Senão a gente fica contemplativo e daqui a pouco se deprime e acaba o programa. O que eu tava dizendo, influenciando, né? Então, influencia muitos seguidores, acaba tendo acesso a muita gente, inclusive de várias camadas sociais e tudo mais. Certo. Essa influência, como eu falei, ela pode ser negativa às vezes. Sim. Porém, daqui a pouco, eu sendo bem otimista, que é uma coisa que eu não sou, mas sendo otimista, isso pode servir para alguma coisa. Porque talvez volte para aquele estágio que tinha antigamente. Da questão da identificação e da influência sobre outros, sabe? A influência, assim, de, digamos, motivacional, vamos dizer, para usar um termo da moda, né? Para as pessoas, né, entenderem os contextos sociais, coisas assim. Talvez alguns jogadores até poderiam tentar. Tinha um jogador que agora me falhou, mas ele fazia resenha de livros que ele lia. Era um brasileiro. Não lembro quem era, me fugiu da memória. Não lembro nem assim, tipo, vagamente, entendeu? Pra, tipo, jogava em tal lugar. Sim. Mas enfim. O pessoal pesquisa. Pesquisa aí, bota lá nos comentários no YouTube lá. Isso. Mas é um jogador brasileiro. Isso é uma coisa interessante, entendeu? Porque o que acontece? A identificação, seja porque ele joga bola, ou seja porque o torcedor do clube
né, torce pro clube que ele joga. Sim. E aí isso pode abrir uma outra porta, né? Porque o cara, foi uma resenha num livro. Primeiro que é uma coisa que é inesperada, assim, né? Um jogador de De futebol. jogador de Aham. futebol, infelizmente, né? Por mais que o Brasil tenha um bom histórico de jogadores politizados, Uhum. né? Parece que não, né? Mas tem. Parece que não tem. Sim. Parece que a gente não. Os jogadores, são tudo bolsonarista, ou a maioria é bolsonarista, e nunca teve. Pior Sim. que tem vários. Tipo, tu vai pegar qualquer outro país aí, não. Tipo, sei lá, Argentina, que é a última campeã do mundo, por exemplo. Uhum. Pouquíssimos jogadores são politizados. Sim. Pouquíssimos. Não tem. E quando eu digo politizado, não tô falando pelo viés partidário, ou é pela questão de ter consciência política. É e social também, né? isso, de se envolver de alguma forma, né? E o cara vai lá fazendo um trabalho, dá pra dizer assim, né? É. Mas fazendo essa coisa de influencer, assim, de falar sobre um hobby dele, no caso, né? A leitura. A leitura, pô, isso faz muita diferença. Uhum. Porque isso pode virar referência pra muita gente, inclusive Sim. pra adulto, Sim. entendeu? Sim. Porque daqui a pouco ele faz sei lá, fala sobre um livro específico lá, Uhum. e a pessoa nunca leu, ou o que acontece com muita gente, começou a ler e parou, Uhum. ou leu só aquele livro na vida e aquilo Sim. pode despertar alguma coisa, sabe? Claro. Pra dar esse exemplo, assim, sabe? Sim. Não, e tu falando, eu me lembrei, minha mãe é professora, né? E aí ela, assim, dá aula pra crianças, assim, né? Criança e adolescente. Mas mais pra criança, assim. Sim. Até o 5º ano, né, do fundamental. E aí muitos alunos, né? Principalmente meninos, falam assim, não, professora, eu não vou estudar, porque eu vou ser jogador de futebol. E aí ela fala assim, mas como é que tu não vai estudar? E como é que vai dar uma entrevista se não sabe falar? Como é que tu vai assinar um contrato se tu não sabe ler, não sabe interpretar um contrato? Vão te passar a perna. Aí ficou assim, ai, pois é, né, senhora, é verdade. E ela, Boa claro, tu técnica, tem que hein? estudar pra te poder ler o contrato, ninguém te Boa. passa a perna. Porque se tu não sabe interpretar, qualquer coisa tu vai assinar. E aí? Sim. Não vai ver o dinheiro, não vai, né, alcançar o teu sonho de ser um jogador de futebol profissional Exatamente. bem-sucedido. E daí, E aí eles ficam assim, prof, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, né, porque pensa só no, né? só na questão do futebol. Eu sei jogar bola, não preciso estudar, não preciso Sim. saber português, matemática, nada. Então só. não precisa falar. Não precisa só- saber falar tudo errado. Não precisa saber ler, nada. Não, tu falou isso, eu lembrei do Hendrick, né? O Hendrick Uhum. que né, dá pra dizer que assim, que é uma promessa quase Sim. que já se consolidando, né? Uhum. Ele já é jogador do Real Madrid, ainda tá no Palmeiras por um acordo lá de contrato, mas ele já é jogador do Real Madrid. Ele tem 17 anos, eu acho. Ai, que loucura. Eu né? acho que é 17 anos, Muito jovem. mas tem uma maturidade tanto Uhum. técnica como pessoal também. Sim. O Hendrick fala inglês, português, inglês, sou bilíngue. Quatro línguas tu fala português e inglês. A língua nativa não conta, né? Não. Enfim, ele fala inglês, espanhol e, se eu não me engano, fala italiano ou francês. Uhum. Mas ele fala 3 idiomas além do português. Sim. Porque ele se preparou, porque ele Sim. tem 17 anos. É muito jovem, né? Ele falar mais de um idioma, o jogador de futebol acaba aprendendo a falar, às vezes, Uhum. porque às vezes na marra, né? É, porque é. Às Sim. vezes vai jogar, sei lá, vai jogar na Espanha, que o espanhol Tem não é, que é uma língua latina também, daí é mais próximo. A Itália também. Uhum. E daí o clube, né, dá um tradutor, ou dá um professor e tal, e acaba aprendendo. Uhum. Mas ele já sabe falar. É, Então, tipo, vou jogar na Inglaterra. Já fala inglês. fala inglês. Vou jogar na Espanha, que vai ser o Fala- caso dele. fala Já espanhol. fala espanhol, Uhum. sabe? Um dia eu não cheguei a ver, porque eu não sigo ele nas redes sociais, não sigo muitos jogadores, eu acho que quase nenhum eu sigo, assim. Eu também não sei. Não por um motivo específico, por não ter o hábito, assim. Uhum. Mas eu vi alguém comentando em algum podcast, ou rádio, ou TV, que ele faz caixinha de perguntas ali no Sim. Instagram dele e tal, e o pessoal de outros países interagem com ele. Uhum. Pessoas que falam inglês e tal, e ele responde Responde em em inglês ou em espanhol, Uhum. sabe? Sim. E isso é uma coisa assim que tu para pra pensar, sabe? Uhum. É uma coisa que é rara, mas mostra, é uma exceção, mas Sim. tipo mostra assim que tipo ele tem um preparo e provavelmente tem uma noção do tamanho que ele pode ter. Uhum. Acho que esse é o ponto. Sim, sim. Porque eu acho que os jogadores não têm isso, tipo assim, ó, Uhum. tá, mas será que eu não vou ser... Tá, e se eu for o melhor do mundo? Uhum. Acho que não tem isso aí, sabe? E daí passa até por quem
não, porque 99% não vira jogador profissional. Sim. E as pessoas, eu acho que às vezes não pensam nisso, né? Uhum. Tipo, não tem essa coisa assim, tá, mas e se... E se der tudo Não, se der tudo certo, é isso que eu sim. quero. Se der tudo errado, óbvio, né? Esse deveria ser o primeiro... Eu querendo ensinar a tua mãe, né? Mas esse seria o primeiro argumento dela. Tá, mas e aí? E se não der? Vai fazer o quê? Não que, infelizmente, estudar não garante nada no nosso país, né? Infelizmente. É verdade. Mas, e se der tudo certo? Aham. Que nem ela, né? Que nem ela usa lá. O contrato. Uhum. Entendeu? Mas vou além. E se tu for jogar na Inglaterra? Uhum. Entendeu? Como é que tu vai aprender a falar inglês se tu não sabe... Sim. Mas tu vai assinar um contrato em inglês, tu não sabe Exatamente, ler tu não sabe inglês. nem o teu idioma É. direito, Aham. sabe? São coisas assim. Sim. E claro, fora os outros aspectos que a escola acaba ensinando que, né? Que nada vai ensinar igual, né? Exatamente. Pra Sim. essas pessoas. Mas eu acho que vai por aí, sabe? O Uhum. Hendrick, ele tem 17 anos, ele Uhum. ainda tá recém no começo, né? Tem muita carreira. Poxa, a pela gente vai frente. falar Meu muito, Deus. vai ouvir Com falar muito certeza, dele com ainda, certeza. sabe? E provavelmente ele tem todos os indícios que vai dar muito certo Uhum. no Uhum. futebol, sabe? Ele tem mais indícios que o Vinícius Júnior, por exemplo. Sim. Que o Vinícius Júnior, é bom, tal, não sei o quê, né? Tá, mas sabe, não era, Uhum. Não era. Sabe? Não tinha o fôlego, né? De não craque, tinha tanto. Assim, né? Aham. E também tão novo, Uhum. porque o Hendrick começou com 16, ele já tá há um ano no profissional, Sim. entende? É muito jovem. Muito E acho bom. que é bom isso, é bom que comece jovem e tal. Já, Não, e já tu falou, né, da questão das redes sociais e como isso pode ser positivo, né, pra sim, influenciar positivamente nas crianças, adolescentes, enfim. E o Hendrick é um exemplo disso, de como ele pode influenciar, principalmente as crianças, né, os guris, as meninas também que acompanham, né, porque imagina, ele fala 4, tá, com o idioma dele, quantos ele fala anos? poliglota, ele é poliglota com 17 anos. 17 anos? Sabe? E aí as crianças, né, vão dar uma e falam assim, não precisa estudar, porque eu vou jogar bola, eu tenho que saber jogar bola, se eu jogar bola, o resto não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas ele realmente... Não, eu acho que ele vai ser um exemplo positivo, sabe? Uhum, Já tá uhum, sendo, né, de certa uhum. forma. Sim. Mas eu acho que cada vez mais, à medida que ele for dando certo na carreira, Sim. não que ele já não tenha dado, já deu certo, né? Mas à medida que ele for crescendo, né? Ele pode crescer muito mais. Tá louco. Sim, muito provável. Sim. Tomara que não aconteça com ele o que acontece com alguns jogadores que chegam num certo ápice técnico com 23 anos Aham. e não evolui mais. Isso acontece É, bastante, né? Sim. Mas eu acho que não. Eu acho que nem se ele se machucar, ou que também acontece, o cara machuca uma Claro. lesão séria e tudo Sim. mais. Acho que nem assim, É, sabe? acho que Porque hoje em dia já a coisa já tá diferente também, enfim. Mas eu acho que ele realmente é um E bom se a exemplo. gente vê, tipo assim, ele tá dando certo, né? E ele tá dando certo, sim, sem se envolver em polêmica, sem loucura, assim. Ele Preparado. Tá preparado e tá conseguindo crescer preparado, assim, sabe? E aí eu acho que isso também pode influenciar outros jogadores também, sabe? A não precisar de toda essa polemização do nome, sabe? Tipo assim, só lá fez o trabalho lá e. Sim, Pô. sim. E crescendo assim pelo mérito, né? Não por estar na mídia por alguma polêmica ou. Enfim, né? Não fazendo, infelizmente, o que o Neymar faz, Exato, né? Eu acho que o Hendrick olhou o Neymar e falou assim, "Vou fazer tudo o contrário que ele É, pode fez." ser. Porque pode o Neymar ser. também ficou uma promessa, né? Nossa, se O Neymar era pra ser o nosso craque, né? É, Tanto é que bom, ele ele- carregou a 10, né? Carrega ainda. Sim, não. Da O seleção, Neymar, então. Ele tinha... Ele com, sei lá... Não lembro a idade, mas enfim, eu acho que eu até comentei no outro programa, né? A idade sim. do primeiro contrato profissional dele. Uhum. Se eu não Muito me novo engano, também. Se eu não me engano, 11 anos. Uhum. Primeiro contrato profissional Criança, de né? valores, Criança, né? né? Criança. E isso é muito doido, né? Claro que o Hendrick, né, começou com 16, né? Tu falou. No profissional, sim. Sim, no profissional, né? Mas ele já profissionalmente. tá ali... Ah, não, sim, com certeza. Mas claro que, né, de 11 pra 16 tem uma diferença, né, de até cognitiva também, né, de questão de amadurecimento do caráter e, né, entendimento, né, sim, do mundo e tal. sim. E claro que na época do Neymar não tinha tanta informação como É tem agora. que na verdade, assim, o Neymar, ele assina o primeiro contrato profissional, se eu não me engano é 11, tá? Mas se não é 11 é por ali. Uhum. Ele assina de valores, Sim. mas ele se segue na base, Uhum. entendeu? E já se falava muito dele. Ah, sim, eu Então, lembro. de certa forma, ele já era
Uma sensaçãozinha, assim. Tinha uma expectativa em cima Muito dele grande. que não teve no Endrick. O Endrick se falava. Não, tem um garoto assim e tal, não sei o que. Se contava a história dele, que é uma história bacana e tal. O pai dele era funcionário do Palmeiras e tal. Todo esse aspecto, que a família só teve condições de manter ele no futebol em função de que o Palmeiras abriu uma vaga de emprego pra ele. Tem toda uma história assim, né? Uma questão bacana ali que envolve isso. Então se falava disso, mas nunca se falava assim, tipo, Não era a pressão que era do Neymar. tá vindo aí sabe? O 10 da seleção. Tô vendo o craque aí da próxima Copa. Não se falava, não, é bom jogador, sabe? Então eu acho que tinha expectativa, mas não era tanto. Entendeu? Ou era até uma coisa mais local, assim, né? Tipo, do Palmeiras, uma coisa assim, interna ali do time, assim, daqui a pouco ele vai poder ir pro profissional, né? Ajudar o time e tal. Sim. Era uma coisa assim muito mais restrita ao time, ou até mesmo assim, a São Paulo ali, né? Do que Brasil, assim, como foi o Neymar, né? E tu sabe o que pesou, na minha visão, pra isso? Que o Palmeiras não segurou muito ele. Não teve uma pressão que às vezes acontece no Grêmio mesmo, acontece, que é o time que eu torço. Não acontece assim, ó. Tem um rapaz lá na base de 16 anos. Sim. É muito bom, mas ele não tá pronto, entendeu? E daí fica aquela coisa assim, que fica às vezes até imprensa, sabe? E o fulano vai jogar? E o fulano, no Palmeiras não aconteceu muito isso, não. Sim. Porque quando começou assim, o Endrick, porque ele jogava nas seleções de base, né? Sim. Já botaram ele a jogar, com 16 mesmo. Então, tipo, tá aqui, ó. Ninguém ficou enchendo o saco. Eu acho E o Palmeiras também tava numa fase boa, né? Que isso conta muito. Tu bota o Endrick com o Palmeiras na segunda divisão. Ninguém, legal. Parabéns. Mas conta muito. Sim, a fase, óbvio, né? A fase conta Ter tudo muito. a favor, né? Ele teve tudo a favor. Exatamente. Ele tava, né? É que assim, tu pensa, nossa, ele tem tudo a favor, mas não é bem assim. Ele tava preparado. Exatamente. Pra esse momento de ter tudo a favor, ele ir lá e brilhar. Porque se ele não tá pronto não, mas preparado. Né? Psicologicamente pra isso também, né? Psicologicamente não ia rolar. Não ia rolar. Exatamente. Ele ia voltar pra base, ia ficar no banco do Palmeiras, aquela ficar coisa. naquele limbo. Aí né? ele foi vendido pro Real Madrid. Outra coisa que podia ter atrapalhado ele, se ele não tá preparado. Sim. Porque, não foi vendido, entendeu? Que a vida ganha. Vou esperar o Real Madrid me chamar. Ele vai no meio do ano de 2024, ele vai. Pra quem tá nos ouvindo ano que vem já foi. Não sabemos o que aconteceu. Não mas sei. enfim. Tomara que dado certo. Ele podia ter se acomodado. Sim. Podia ter deixado assim. Já tô com a grana mesmo. Vou jogar na Europa, que a maioria dos sonhos dos jogadores é jogar na Europa, né? Se não de todos. E tá tudo certo, sabe? Sim. Enfim. Endrick é uma esperança de bom exemplo. É uma esperança de bom exemplo, é isso aí. De bom exemplo. E também acho que tem a ver com essa questão da seleção, sabe? Eu acho que ele já fez gol pela seleção, tal, toda uma questão bacana que envolveu ele recentemente, agora em 2024. E acho que também tem isso, sabe? E ser o craque, assim, sabe? É uma responsabilidade. Que se tu não tá preparado... Bom, é que o preparado. craque, ele é o líder do time, né? Ele não é só o craque. Né? Ele é o que leva o nome, né? Tipo, isso é bem complicado. Né? Eu acho que o Neymar não aguentou a pressão, sabe? Não, de forma alguma. E claro, muitas coisas, né, levaram o Neymar a não aguentar a pressão, né? E o fato dele não estar preparado quando ele começou... É o que, né? Aí já começa pesa mais já ainda, começa né? assim, né? Meio... É o que pesa mais. Meio errado. Não errado, assim, mas já começa meio atropelado, sabe? Isso mesmo. Aí uma coisa atropela a outra, quando vê, já tá vendido pro Barcelona, quando vê, já tá no Paris Saint-Germain, tá ganhando tipo, muito, muito dinheiro, e quando vê, tu já tá envolvido em polêmica, quando vê, tu se machuca. E aí, então, tipo, foi muito atropelado, sabe? Futebolisticamente, pra fechar esse capítulo Neymar, futebolisticamente eu acho muito triste, assim, sabe? Porque o potencial que ele tem é fora de série, assim. Sim. E tanto que ele já mostrou isso, sabe? Mas, sabe, é triste futebolisticamente, mas se tu for parar pra analisar friamente daí, né? Vendo, né, o geral, assim, a carreira e o jeito que as coisas foram conduzidas, não tinha como ser diferente. Não tinha como, sabe? Era esse o caminho. Tanto que ele tá lá na Arábia Saudita, acho que é, né? É Arábia Saudita. Jogando lá e tá machucado até, tem tudo isso, sabe? Não sei se vai voltar pro Brasil, né? Vai voltar pro Santos, que seria bacana ele fazer esse movimento, sabe? Seria interessante. Mas é isso, e na seleção ele ainda é o melhor jogador, né? Assim, hoje. Mas pode ser outros, né? Tem o Vinícius, tem o próprio
próprio Ender, tem todas essas Sim. coisas. Pra gente já quase encerrando, cara, um aspecto muito interessante e importante e relevante Ó. e empolgante e que mais? Preocupante. Crocante. Meu Deus. Todos os antes. Os antes. É a questão, né? Eu falei ali por cima de assistir o jogo pela televisão, Aham. né? Que nós que moramos no interior é o nosso principal jeito de assistir futebol, é pela televisão. Sim. Hoje em dia, qualquer campeonato tem transmissão, isso é verdade, né? Tem campeonato, a segunda divisão do Equador tem transmissão no Brasil hoje em dia. Sim. Né? O campeonato uruguaio, que é um campeonato menor, tem transmissão no Brasil hoje em dia. Porém, entretanto, A que custo? a que custo isso, né? Literalmente, a que custo, Literalmente. Muitos streamings, né? Muitos canais, né? E pouca organização, vamos pra dizer assim. Aham. O que eu quero dizer com isso? Já fazendo assim um comentário pessoal, bem pessoal, né? É muito difícil de saber onde vai passar o jogo. Sim. Onde vai passar o jogo é coisa, falar passar é coisa de pessoas de 60 anos, mas eu falo passar. Eu também falo Disso, passar. que as pessoas falam, transmissão, Mas, onde será transmitido o jogo, tem? mas eu ainda peguei Eu a fase fase de de passar, passar, eu ainda eu falo peguei a fase de passar. passar, eu acho. Vai passar, o que tá passando aí? Tá passando, Né? né? Enfim. Somos senhores, senhores. Senhores do onde é que vai? Não sabe, entendeu? Não sabe. Porque, por exemplo, os torneios continentais, Libertadores, Champions League na Europa, a Sul-Americana aqui também, que é continental, é uma loucura, literalmente, Sim. porque tu não sabe, porque isso me ajuda, Tá. Star Mais, Star Mais. Star Tem Mais. a Max agora que, né? Max. Ex-HBO Max, agora só HBO Max. Max, tá? Agora Max. Tem a Paramount Plus, Tá, esse é o novo. Prime, Prime Video, Globoplay. Globoplay, acho que é isso, né? Tem Tem alguns outros, alguns mas eu acho que assim, Os principais, Os principais, são esses. Aham. campeonatos estaduais, alguns Brasileirão. estados, Uhum. Brasileirão daí tem os aplicativos, que é o Sim. Premiere, né? Uhum. Mas, não quer dizer, os estaduais às vezes só pelo YouTube, muitos estados foram só pelo YouTube e sim. fizeram suas próprias transmissões, Sim. de graça. Isso. Aqui no Rio Grande do Sul teve no GE, eu acho, na internet. No GE né? teve, no transmissão pela Globoplay, e internet. teve também no YouTube da Rádio Gaúcho, Aham. que não é mais Rádio, é Rádio Gaúcho, mas é GZH agora, né? É tudo junto, né? Tudo Gaúcho junto, ZZH. né? Do grupo RBS. Mas teve ele também transmissão de alguns jogos pelo Nem YouTube. todos, sim, alguns. O YouTube eu acho maravilhoso transmitir jogos, Uhum. porque é muito fácil Sim. de, né, papá já tá ali. Porém, não existe o hábito ainda. As pessoas ainda não têm a referência de que no YouTube passa jogos. Uhum. Né? Então, Sim. até tem a referência de transmissão de rádio, que já é uma coisa que já há bastante não, sim, tempo, né, rádio no é. YouTube. Uhum. Mas de jogos com imagens não tem tanto essa referência. Dito isso, a questão dos streams pagos, Uhum. eu acho sim, ó, uma das coisas que mais afasta o sim. público do futebol. Sim. O público que eu digo, público, de verdade. Povo mesmo. Aquele que vê Uhum. na TV e, Aberto. sabe, ali. Aham. acompanha e tudo mais, aquela coisa toda. Que é o contato que tem com o clube que torce ou com a seleção, É a TV. esse, né? Aham. Dificulta muito. Sim. Muito. É muito complicado, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, só pra te dar um exemplo, já passar pra ti a palavra. Tu tá em casa, Uhum. tem um jogo 9h45 ou 9h30 Uhum. da noite. Sim. Aí tu tá, sei lá, junho, tá 10 graus. Bem tranquilo. Aí tem um bar que passa o jogo. Pô, tu não vai sair de casa. Tu não vai ir lá, No olha. inverno, não sai de casa. Não Ninguém vai, fica na rua no inverno. Porque daí tu vai olhar, vai chegar em casa depois meia-noite. Sim. Ou mais. Depende do, né? Depende do resultado do jogo. Depende. Se ganhar, tu bebe pra comemorar e fica comemorando. Se perder, tu bebe pra esquecer. Vai esquecer e fica né? reclamando Enfim. com os outros. É. Exatamente. Então, aí tu vai chegar em casa meia-noite, vai dormir, sei lá, 1 da manhã pra acordar, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã, Uhum. sabe? Uhum. Então não tem... É um distanciamento que Sim. é provocado por isso, dificulta por isso. Né? Eu sinto muita falta de ter ali no, né? Uhum.
televisão Era cultural, né? normal, entendeu? Acabou a novela, Começa começa o jogo. E se passa muito poucos jogos de Grêmio e Inter na TV aberta hoje em dia. Sim. Isso é poucos. muito ruim. Uhum. Muito ruim. Porque tem estados, por exemplo, Santa Catarina tem muito torcedor de times do Rio e São Paulo. Por quê? Porque transmitiam jogos, né? Agora já tem time de Santa Catarina na primeira divisão e tudo, né? Mas o futebol em Santa Catarina não tinha times assim. E mesmo que tivesse, não ia passar. Não ia passar. Entendeu? Mas aqui é isso. Mas eu acho que afasta muito. Né? Mas aqui no Rio Grande do Sul foi diminuindo, né, muito a questão das transmissões, né? Porque eu lembro que antes passava todos os jogos do Grêmio e do Inter na TV aberta. Principalmente, né, até no Brasileiro. Um por semana. Era um por semana, sabe? Sim. Aí foi baixando. Foi diminuindo. Agora Aí, às vezes, assim, quando com muita sorte o Inter joga com o Flamengo, aí passa o jogo do Inter na TV aberta. Mas passa porque, né? Que é o Flamengo, né? Não porque é o Inter. É muito complexo isso. E aí é muito ruim isso. Não, e eu acho que assim, ó, a questão dos valores, né? Porque não é barato. Uhum. Não é barato. Se tu faz uma soma de todos esses streams que nós falamos, quanto é que vai dar? Tá louco? Dá pra comprar o aluguel de uma casa. Ou tu paga o aluguel da tua casa, ou tu paga os streams pra olhar o futebol. É muito dinheiro. E isso tudo influencia pro afastamento das pessoas, não só pela seleção, né? Mas também pros times, né? Sim. Porque tu já não vai no estádio, porque é caro o ingresso. Sim. Tá? Aí tu... Nosso caso, caro e longe. Caro e longe, né? Claro, aí tem gente muito mais longe, mas... Sim. Por exemplo, o pessoal de Santa Maria, que é de onde a Rádio Armazém está assediado, bem mais longe. Uhum. Aí tu já não vai no estádio, porque é longe, né? Se tu vai uma vez no ano e olhe lá, né? Porque é tudo caro. A passagem é cara, o ingresso é caro, a alimentação lá dentro é caro. E a única coisa que te resta é a televisão. Aí tu não consegue ter todos esses streamings, né? Porque é muito streaming, aí cada jogo passa num streaming diferente. Isso que é o problema. Aí tu tem que optar por um, aí tu... vou assinar a Prime. Aí passa alguns jogos ali, com sorte passa do teu time. Aí tu já não consegue mais acompanhar teu time também, né? Porque daí tu fica assim, que jogador que é esse? Surgiu do nada um jogador assim no meu time. Quem é esse? Não consigo acompanhar, não consigo olhar os jogos. Sim. Entendeu? E aí acaba... E claro, a vida também é corrida, né? As pessoas trabalhando, né? Se virando. Não tem muito tempo de ficar, né, acompanhando nas redes sociais, né, do clube lá pra ver quem tá chegando, quem tá saindo, o que tá acontecendo com o time. O que a gente tinha de contato era sentar depois da janta e olhar o futebol. Ou domingo de tarde, que tá com tempo ocioso. Exatamente, domingo olhar de o futebol, o teu time jogando. Até recentemente o Grêmio e Inter jogaram, eu acho. Quando eu digo recentemente, né, o pessoal que tá ouvindo depois ignora, tá? Mas mesmo, né, a tese que eu vou fazer vai. Grêmio e Inter jogam muito pouco domingo 4 da tarde. Sim. Muito pouco. Muito pouco. E transmissão na TV aberta é menos ainda. Mas jogam muito pouco, sabe? E tem a ver com isso, né? Porque daí colocam os jogos, sei lá, sábado, né? Que pra mim é bom. Sábado eu acho bom de tarde. Mas não é todo mundo que tem acesso, sabe? Sim. Mas domingo 4 da tarde e quarta depois da novela. Acho que é depois da novela, depois da novela. É os horários fixos dos brasileiros de sentar clássico, na TV, né? E olhar o futebol, o jogo do seu time, né? Sim. O clássico do brasileiro. E aí, a gente pensando no nosso país, né? Nosso país é desigual, é um país pobre, né? Sim. As pessoas não têm condições de pagar 50 mil streamings pra cada dia olhar num streaming diferente. Mesmo as pessoas nem sabem mexer, né? Pra começar. Tem pessoas que não têm. Não sabem. E a gente acha, nossa, como assim não sabe? Tem gente que não sabe porque mexer. Tu tem que ter tipo assim, ó. Tem que ter uma conta no Google. Se tu não tem Smart TV, tu tem que ter um celular bom. É. Pra poder rodar legal o stream. Sim. E não é todo mundo que pode ter um celular bom. Sim. Entendeu? Então já tem mais essa dificuldade. E mais a internet. Tem que ter uma internet boa também. Sim. Acaba com os dados móveis. Né? Sim, imagina. o teu dado móvel pra trabalhar, né? Tem que trabalhar. Trabalha também na internet, né? Sim. Aí tu não pode estar gastando teus dados móveis pra olhar o futebol, né? Mas eu acho que. E antes era muito mais fácil, era só sentar na televisão e olhar. Estão burocratizando. Uma coisa que já tava a caminho, né? Tava a caminho de se desburocratizar. Obrigado. Desburocratizar, né? Sim. Tava a caminho de ser mais democrático. E sabe que isso vai acabando de deixar de ser popular, porque as pessoas não têm acesso. Sim. Aí se tu não tem acesso, tu não consegue acompanhar, já perde esse tesão por olhar o futebol, por torcer.
E aí tu vai se afastando. Querendo ou não, tu vai se afastando da seleção, tu se afasta do teu time, tu se afasta da cultura do futebol, do entorno do futebol em si, dessa sensação, sabe, desse inflamamento que o futebol causa na gente. Claro. Tudo afasta. Do inflamamento, gostei. Inflamamento. Acho que não existe, mas eu gostei. Não, Agora acabei de inventar. Agora existe, né? Inflamamento do apaixonamento. É. Né? Daquela coisa. Isso realmente são esses pequenos detalhes que fazem ter isso. É o jogo na televisão, é a ida no estádio, é todas essas coisas vai que afastando, né? Que se não tem, não tem. Não vai se seguir. É isso, Carol. Até bati na mesa aqui, não sei se pegou no microfone, mas bati aqui. Não. Tem que bater na mesa, rapaz. Estamos concluindo o nosso programa de hoje, né? O tempo urge. O tempo nos manda embora, infelizmente. Infelizmente, mas, né, em breve nós estaremos de volta. Mais episódios. E a qualquer momento inéditos. no YouTube, né, como eu falei aqui no começo, não deixe de nos acompanhar lá no nosso canal. Em breve, muitos conteúdos no YouTube e no Instagram. Instagram, @onde a coruja dorme. Sugestões, né, Carol? Críticas. Críticas construtivas. Qualquer coisa lá. Mensagens de apoio, a gente também aceita. Isso aí, mensagens tá. fofinhas. Quando aparecer o vídeo, lá pode comentar a nossa roupa. Dizer, tá mal Pode. vestido. Não gostei da combinação da paleta de cores. Pode. Fala da Isso, paleta de cores. combina e tal. Eu tô... Pode fazer todo o cenário. Entendeu? Só que é o seguinte, começar a comentar roupa e cenário, fala, então manda um cenário novo. Sim. Então mande uma jaqueta nova. Aceitamos patrocínios. Aceitamos patrocínios, exatamente. Sempre. Passa por uma análise do nosso conselho financeiro. Sim. E ético também. E Mas aceitamos. Nosso jurídico também. O jurídico também. Passa pelo jurídico também, mas o jurídico trabalhou pouco até hoje, né? Mas É. é que tá no começo. Sim. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que a gente vai se envolver em polêmica, a gente vai precisar do nosso jurídico. Esperamos que não. Esperamos que não. Esperamos que sim, esperamos que não. Que não. Tá, Esperamos esperamos que não. Então tá, pessoal, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Obrigado quem acompanhou na Rádio Armazém. Muito obrigada. Obrigado quem acompanhou no YouTube. Fique aí na programação da Rádio Armazém, que tem muitos... Carol, assim, uma programação de quinta-feira. É top. É top. Maravilhosa. Muito boa. Assim, uma programação assim, ó. Começa às 7 horas ali. Senta ali no, né, pega o fonezinho e tal, ou bota na caixinha de som. Sim. Os vizinhos já escutam também. Claro. E acompanha toda... Até o final. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos a qualquer momento. Siga no Instagram, @onde a coruja dorme. Valeu, tchau. Tchau.